Bom dia a todas e a todos. Deixe-me me agradecer ao reitor, meu amigo Volmir Amado, pelo convite. Na verdade, assistindo o Chris Anderson, eu estava ali imaginando o que eu vou falar, né? Porque a minha participação em um processo como esse, ela é mínima. Apesar da euforia do nosso amigo de dizer que estamos chegando lá, eu penso que ainda estamos numa distância quilométrica, mas nada nos impede de realizar um evento que eu penso que tem uma importância fundamental como esse. E ao chegar aqui, o interessante que a gente percebe é que as plateias que participam de eventos similares a esse são plateias muito qualificadas, pessoas muito jovens, mas com a formação holística muito apropriada. Bom, então vamos direto ao assunto, porque diz que eu tenho muito pouco tempo. Eu estou vendo que tem um monitor aqui que o tempo já está correndo. Na verdade é o seguinte, toda a minha aproximação com essas tecnologias, chamadas de tecnologia de informação, começou há 30 anos atrás. Não imaginem que eu sou tão velho assim. Mas há 30 anos atrás eu me formei, eu sou neurocirurgião de formação, e a neurocirurgia me aproximou muito da necessidade de absorver novas tecnologias. Porque nós passávamos naquela época por uma verdadeira revolução na obsolescência do conhecimento na área da ciência da saúde, e nós incorporávamos a cada dia tecnologia, principalmente na área da imaginologia, né? Deixou-se de se relatar uma especialidade da área médica que chamava-se radiologia como imaginologia, trabalhava-se com imagem, porque aí vieram os Teslas, vieram ressonância, veio tomografia, enfim, vieram possibilidades de teleconferência, tecnologia para microcirurgia. Isso me atraía naquela época, até porque me angustiava muito saber realmente o que estava por trás daquilo que eu manipulava diariamente, já que eu fazia cirurgias intracranianas e manipulava o cérebro. Bom, foi assim que tudo começou. A partir daí, apesar de ter uma vida relacionada a outras vertentes do conhecimento, eu sempre procurei me informar sobre o que acontecia na área da tecnologia. Eu penso que o uso das novas tecnologias, como diz o Chris Anderson, mudou o mundo. Eu me lembro, gente, vocês são muito jovens, eu estou vendo que a plateia aqui, muito provavelmente não era nascida quando isso me ocorreu. Eu tinha mais ou menos 15 anos e naquela época iniciava aquele tipo de relação estudantil em que as pessoas saíam do Brasil para passar 6 meses fora para estudar línguas estrangeiras. E eu tinha uma namorada. Naquela época eu tinha uma namorada que eu me lembro que ela foi para os Estados Unidos. E como é que nós nos comunicávamos? Que telefonema internacional naquela época era uma coisa caríssima. Só milionários tinham acesso a isso. E naturalmente eu não era. Muito bem, então nós tínhamos uma possibilidade. O correio, as cartas. Eu me lembro que nós, para nos comunicarmos, demorava tanto tempo que praticamente a resposta da primeira carta que eu enviei chegou junto com ela na volta dos 6 meses. Imaginem isso vocês hoje. O que é essa transformação que ele descreveu muito bem e que nós presenciamos? Nós agora vivemos online, em contato global. Nós temos possibilidade de dialogar, de abordar, seja o tema que nós desejarmos, de forma muito imediatista, de forma muito imediata, de forma muito rápida, transformando a nossa realidade. E eu penso que isso é um avanço extremamente significativo. Eu penso que isso significa resultados positivos para a humanidade, porque eu não tenho dúvidas em afirmar que esse tipo de relacionamento vai consolidar definitivamente a participação popular e a consolidação das relações democráticas no mundo todo. Nós temos tido exemplos recentes. Aliás, antes de vir para cá, eu li um artigo, eu não vou fazer merchandise, não vou dizer em qual revista, mas de uma menina é um jeito de falar, de uma senhora que mora em Nova York, que é publicitária, ela foi cofundadora daquele site X6. Elas falam, né? Que ajuda mulheres a se introduzirem no campo do web design, da digitalização, da comunicação digital. Esse site tem esse objetivo. E ela escreveu um artigo esse mês dizendo a revolução em 5 minutos. Não vou entrar no mérito da discussão
não vou entrar na discussão dos dogmas, das teses político-partidárias ou das teses ideológicas. Mas o que tem acontecido no Oriente atualmente, e nós começamos, se não me engano, foi lá na Tunísia, né? Que começou todo esse processo, agora no Egito se evidenciou de forma mais clara, mas enfim, é uma grande participação das pessoas através das redes sociais, nas movimentações populares e democráticas. Isso é possível hoje graças a essas tecnologias que nós adotamos no nosso cotidiano. E eu também, não me lembro bem o nome, eu sei que ele é iraniano, é um advogado iraniano que mora em Vancouver hoje, no Canadá. Ele criou um site baseado em algoritmos inteligentes, se aqui estiver matemático, os matemáticos vão entender bem do que eu estou falando, que capta, através da nossa participação na web, os nossos interesses e criou um diário muito personalizado. Isso está aí, é um aplicativo que pode ser baixado, eu não sei se, ele escreve Z-I-T-E, não sei se em inglês é Zite, não sei exatamente a pronúncia, é um nome próprio. Esse aplicativo, com base em algoritmo inteligente, então, unindo diversas vertentes da ciência, unindo tecnologia, unindo ciência da computação, unindo comunicação, porque ele trabalha com mídia, ele trabalha com mídia social, ele trabalha com comunicação de massa, ele capta através de cada teclada que eu dou, seja lá onde eu estiver, no notebook, no iPad, no smartphone, enfim, no tablet, né? Não vou falar iPad, estou fazendo propaganda da Apple, né? Mas, enfim, ele capta aquilo que é de nosso interesse e vasculha as publicações mundiais sólidas e sérias e nos dá o que há de mais imediato. Se chama Zite, Z-I-T-E. Ele abandonou a advocacia para trabalhar com isso. Enfim, vocês vejam que inovações surgem a cada hora. Mas vamos falar um pouquinho, rapidamente, eu tenho 10 minutos e 49 segundos, sobre o que eu vim aqui para falar. Mas quando eu vi o Chris Anderson falando, eu acho que aqui tem que ser essa salada, o que vier uma tempestade cerebral, né, um brainstorm, né, reitor? O que sai a gente tem que falar, porque depois eu posso não ter chance de falar mais. Enfim, vamos para frente. O que a gente tem procurado usar aqui? Eu estou aqui com um negócio na mão e me esqueci. Perdão. Isso aí era a nossa cidade, quando ela foi criada na década de 30 pelo arquiteto urbanista Atílio Corrêa Lima. Essa era a Praça Cívica. Olha a distância do que nós vivemos hoje. Eu passei pessoalmente ou foram vocês? Foi você? Pode passar. Eu acho que... Bom, isso aqui são dados do censo de 2010, já estão ultrapassados. Hoje nós vivemos numa cidade que tem mais de 1.300.000 habitantes. Na verdade, a nossa região metropolitana, que é conurbada, nós temos aproximadamente 17 municípios conurbados, tem mais de 2,5 milhões de habitantes. Portanto, uma região metropolitana que tem um crescimento em 78 anos, pouco antes visto em outras regiões metropolitanas do país. Muito bem, isso nos cria obstáculos, necessidades de resposta às demandas, e nós percebemos que a incorporação de tecnologias de informação nas diversas vertentes podem melhorar a nossa vida, podem fazer com que nós tenhamos possibilidade de dialogar e criar respostas mais rápidas, mais emergenciais e mais sustentáveis. Vamos para frente, por favor, já que você está usando aí, me ajuda. Eu já passei. Não? O que aconteceu? Bom, aquela era a praça do século passado, da década de 30. Aquela era a praça cívica, era o início de Goiânia, não é? Que veio, na verdade, de uma comunidade que era cidade, que se transformou em bairro, que é Campinas. Campinas tem mais de 200 anos. A nossa origem é essa. A praça hoje é essa. A nossa praça hoje é o mundo. A nossa praça hoje é a conectividade global. Nós estejamos onde estiver, nós temos tecnologia necessária para nos conectarmos, dialogarmos, trocar opiniões, apresentar sugestões e críticas, debatermos qualquer tema em qualquer lugar que nós estivermos. Há uma conectividade quase que cerebral.
Mudou muito, o mundo mudou muito. Antigamente, na década de 30 do século passado, quando nós queríamos encontrar alguém, expressar alguma opinião ou ouvir alguma ideia, eu tinha que ir a um espaço urbano como aquele. Hoje isso já não se faz necessário. Não vou entrar no mérito da discussão, se a vida melhorou ou se nós estamos deixando valores antigos que nos eram muito caros e importantes para o nosso relacionamento social. Mas na prática o mundo mudou. Por favor. Bom, eu penso que essa conectividade é um fator de transformação social evidente, claro e irreversível. A prova foram os movimentos que eu citei no início, quando citei o artigo Revolução em 5 Minutos, da Alessandra, que mora em Nova York. Uma outra questão é a nossa possibilidade de ampliação das nossas redes de serviço. Todos os governos hoje, quer dizer, todos os órgãos executivos ou parlamentares, todas as instituições acadêmicas, todas as instituições privadas, usam a rede para oferecer os seus serviços. E, portanto, a ampliação das possibilidades de contatos são muito maiores. Aquilo que às vezes eu produzi, vocês viram aquele menino lá em Nairobi, que era produzido em Nairobi, jamais seria de conhecimento de nós aqui em Goiânia. Hoje isso é possível de forma instantânea. Por isso que nós temos que estar preparados. Mas eu penso que esse terceiro tópico aqui é o mais importante de tudo que nós estamos vivendo. É a transparência. Hoje, todo mundo mostra o que é. Não há como se esconder dentro de um cubículo de 4 paredes, desde que você esteja disposto a se apresentar para as diversas situações. Eu penso que a tecnologia precisa ser usada principalmente no serviço público, para dar transparência, para mostrar à comunidade, para mostrar ao homem e à mulher que vivem naquele ambiente, seja urbano ou seja rural, o que realmente está sendo feito com recursos que são oriundos do seu trabalho, da sua produção. Porque o Poder Executivo, na verdade, ele trabalha recursos oriundos do Tesouro, que são rearrecadados do tributo, do trabalho exercido por cada um e cada uma. Então, há necessidade de haver uma transparência total. Nós fomos a primeira capital brasileira a apresentar um portal de transparência. Na Prefeitura de Goiânia, não vou entrar no mérito do debate político-ideológico ou político-partidário, a realidade é que, online, a cada centavo que entra ou que sai, está publicado no site da Prefeitura, no portal da transparência. É evidente que nós precisamos aprimorar a qualidade dessa apresentação, mas isso está sendo feito. Há uma legislação específica nacional, mas nós fomos a primeira capital brasileira a adotar. Eu me lembro até que eu estava em Brasília e fui contactado por uma rede de prefeitos pedindo o meu apoio para que essa legislação não fosse aprovada, que nós não teríamos condição de nos apresentar tão transparentemente à população. Eu fui contra e mantive o apoio à lei, porque penso que ela é fundamental para que nós possamos nos conhecer. E, obviamente, nos dá a possibilidade de uma gestão participativa, porque, como ele disse, não é um falando para todos, são todos falando para todos. Nessa modalidade de interrelacionamento, eu tenho condição de dialogar com todo mundo e de ouvir de forma muito clara, de forma muito aberta, de forma muito fraterna, apesar de, em alguns momentos, os diálogos se tornarem mais ácidos, do ponto de vista da crítica, mas é uma gestão participativa. Acaba por formar um governo participativo, por mais que as pessoas não percebam. E nós estamos usando ferramentas para transformar o governo da cidade de Goiânia num governo eletrônico. Nós temos alguns exemplos, por exemplo, é um programa que nós desencadeamos, um projeto chamado EDOC, que não passa de um documento eletrônico. Simplifica os processos de tramitação, reduz prazos, custos, consumos, enfim, e agiliza. A gente começou com a numeração predial oficial, que é um número necessário para qualquer tipo de empreendimento individual ou coletivo na cidade. É uma burocracia necessária para que haja a formalização dos empreendimentos, e hoje a pessoa, através de um terminal, seja ele qual for, móvel ou fixo, ele retira isso reduzindo os prazos, reduzindo os custos e sem ter que se locomover, que antigamente ele tinha que se locomover por diversos prédios da prefeitura na cidade, conversar com cada um, voltar daqui a 3 dias.
isso agilizou muito. E ali tem outros exemplos, no uso do solo para atividade econômica, para aprovação do projeto, e nós criamos o certificado Goiânia Digital, em que a pessoa também não tem necessidade de obter esse documento mais. O documento está digitalizado, ele só o terá se ele pedir, porque existem pessoas ainda que não estão muito adaptadas à realidade atual e que sentem a necessidade de terem um papel timbrado, assinado pelo prefeito, dentro das suas coleções em casa. Mas isso hoje em dia não é necessário mais. Bom, vocês todos aqui, não sei se todos, mas alguns devem saber, que eu utilizo muito as redes sociais. Tudo começou numa brincadeira, mas eu passei a utilizar essa ferramenta, esse aplicativo, e eu utilizo principalmente o Twitter. Eu passei a utilizar o Face também, mas o Face eu estou deixando ele meio de lado agora, porque eu não estou tendo tempo. Então eu só estou me limitando a responder as mensagens do Face. Mas o Twitter, eu sou meio doentiamente fanático. Mas por que eu sou? Porque sem que as pessoas perceberem, antes de vir para cá eu dei uma olhada, eu estava com 7.230 e poucos amigos. Mas enfim, seguidores. Não são todos amigos, alguns nem... amigo não é um termo muito adequado, mas enfim, tem muita participação. E eu passei a utilizar isso porque, sem perceber, essas mais de 7.000 pessoas passaram a trabalhar para o município de Goiânia, passaram a ser meus colaboradores. Eles dão sugestões, eles dão informações e eles fazem críticas que me fazem aprimorar todos os processos no município de Goiânia. Dão informações extremamente importantes e, na grande maioria das vezes, as informações são fidedignas, elas são verdadeiras, e eu percebi que não podia perder essa oportunidade. As pessoas acham que estão simplesmente dialogando com o prefeito, que é um canal aberto e democrático, que o prefeito é transparente, é disponível. É verdade, mas eu os estou usando, reitor, porque na medida que alguém tuita aqui, tem um buraco na praça universitária, em frente à paróquia, eu posso saber que tem. Porque às vezes eles usam até aplicativos de foto e mandam para mim a foto. Então eu vejo. E agora, ontem até nós lançamos um projeto em Goiânia muito interessante. Goiânia está a caminho de se tornar uma cidade sustentável, que nós fomos escolhidos pelo BID para a implantação de um projeto piloto que vai servir de exemplo para o mundo todo, chamado de Cidades Emergentes Sustentáveis. Goiânia foi escolhida entre mais de 550 cidades no mundo, do Caribe à Patagônia, lá do México para baixo. Nós fomos escolhidos. Nós escolhemos 3 vertentes para trabalhar. A área preservacionista, a nossa qualidade ambiental, que salta aos olhos de todo mundo. Trabalhamos também a área da mobilidade urbana, que é um dos grandes problemas hoje do mundo contemporâneo. É por isso que nós estamos construindo aqui o corredor universitário, que vai ter ciclovia permanente, que vai ter passeios adequados para o elo mais fraco da cadeia, que é o pedestre, esgotou o tempo, e vai ter também um corredor exclusivo para melhorar a qualidade do transporte coletivo. E nós vamos instalar, ao longo de todo o corredor, rede de internet sem fio, Wi-Fi em todo o corredor para que as pessoas possam ter acesso. Nós já temos hoje instalado em mais ou menos 10 espaços públicos, mas não tem funcionado adequadamente. Muito bem, nós vamos nos tornar uma cidade sustentável, definitivamente, e ontem nós começamos um novo processo, um processo de pavimentação que usa material reciclável, que retira aproximadamente 20 toneladas de pneus usados, que fazem parte da mistura que vai fazer a revitalização da massa asfáltica de Goiânia, e é um processo extremamente interessante. É uma pessoa só dentro de um caminhão, que é uma mini usina, que tem todos esses processos. Ele faz primeiro a ventilação que limpa o orifício, faz a emulsão de um processo e depois joga esse material reciclado picado, que é pneu picotado, junto com um pouco de massa asfáltica e tem uma durabilidade enorme e reduz o custo. Vai ficar 20% mais barato do que o que nós gastávamos anteriormente. É mais ágil, é mais rápido, os caminhões são georreferenciados, usa GPS, né? E eles sabem onde eles têm que ir. Lá da central a gente informa. E aí vai ser uma nova novidade que eu pensei nisso depois.
As pessoas podem me mandar pelo Twitter onde é que o asfalto está estragado, eu mando para o caminhão vai para lá e resolve na hora. Tudo o georreferenciamento. É muito interessante, eu penso que é o uso de tecnologia embarcada. Isso aí é a minha participação no Twitter, porque eu faço um monitoramento depois que os meninos criaram isso, os meninos estão ali. Aqui em Goiânia nós temos uma produção extremamente interessante na área de tecnologia de informação. Nós precisamos dar valor a quem é da terra, a quem produz, a quem cria, a quem tem essa capacidade de inteligência privilegiada. Esses meninos, o Richard está ali no cantinho, da Nós, que fazem a gestão desse conteúdo. Quem tuita sou eu mesmo, mas eles me monitoram o tempo todo e apuram as informações, dando possibilidade de eu utilizar essa ferramenta, esse aplicativo, de forma mais adequada. Eu penso que é isso. Eu não tenho dúvidas em afirmar que o mundo é cada vez melhor. Eu não sou daqueles que imagina que a vida esteja numa ascendência de piora. Eu não sou saudosista. Eu imagino que nós temos que preservar o nosso passado, nós temos que preservar a nossa história e nossa cultura, mas nós temos que estar abertos à adoção de tecnologias que promovam, inclusive, a possibilidade de nós darmos manutenção e preservação àquilo que nós construímos ao longo dos anos, ao longo da nossa história. Um desses exemplos, para encerrar, foi a visita do ministro da Ciência e Tecnologia, o professor Volmir me acompanhou, que é o ex-senador Luiz Mercadante, que fez, a partir de um resgate histórico da PUC, a PUC procurava recursos para a construção de um espaço para a manutenção daquele valioso acervo de taxidermia do professor Idaz. São aqueles bichos empalhados, né? Aqueles bichos empalhados. Dali da reunião surgiu a ideia de nós criarmos um museu da ciência em uma área destinada a isso, para as universidades, para a PUC, para a UFG, ali próximo ao novo Parque Mutirama. Penso que lá nós vamos ter possibilidade de mostrar aquilo que foi construído culturalmente no passado e apresentar novas tecnologias, porque esse Museu da Ciência tem como objetivo apresentar a realidade atual através da realidade virtual e através da digitalização de uns painéis em exposição. Quero agradecer a oportunidade. Na verdade, eu muito pouco sei sobre esse tema, eu sou um iniciante. Aqui provavelmente tem pessoas extremamente mais qualificadas e preparadas para abordar um assunto como esse, mas eu encerro dizendo que se nós coletivamente continuarmos acreditando que podemos construir um futuro melhor, a vida será a cada dia melhor do que ela foi no minuto passado. Que Deus ilumine a todos vocês, apesar de toda a tecnologia existente e daqueles que são agnósticos, ou alguns até relatam serem ateus, eu penso que tudo isso veio de Deus. Muito obrigado, que Deus ilumine vocês. Um abraço.